Eu quero tratar de um assunto um pouco tanto difícil e dependo da graça de Deus para que a mensagem possa ser compreensível, mas também que possa ser pronunciada no poder do Espírito Santo. Não estou contando com nenhuma habilidade para isso. Entrego esta mensagem para que Deus possa trabalhar no teu entendimento correto acerca daquilo que o irmão Brana, o nosso profeta, tem nos ensinado. Bom, eu quero ler uma escritura em especial. Se encontra no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, qual é a diferença entre Deus e Jesus? Qual é a diferença que nós podemos notar entre a pessoa de Deus e a pessoa de seu Filho, Jesus Cristo? O profeta desta era, o irmão Brana, ele nos explica que não há diferença, não há nenhuma diferença, exceto que filhos têm princípio. Se ele é o Filho de Deus, então ele teve que ter um princípio. Com isso, conclui-se que a doutrina da Santíssima Trindade, o dogma católico que diz que o Filho é eterno, não condiz com a Bíblia, porque se ele é filho, ele teve que ter um princípio. A palavra filho e eterno não combinam, porque filho é aquele que tem princípio e eterno é aquilo que não tem princípio. Então, Jesus não pode ser um filho eterno, porque ele é um ser que teve um princípio. Tirando isto, não há nenhuma diferença entre Deus e Jesus. Eu quero trazer aqui para você, tentar dar a você esse entendimento mais aclarado acerca das Escrituras. Aqui no verso onde nós lemos, diz que o Verbo estava com Deus e era Deus. Bom, a maioria das correntes cristãs nosso tempo interpreta esse Verbo como sendo o Filho de Deus, Jesus Cristo. Só que o irmão Brana chama a nossa atenção para uma questão muito importante. Ele diz assim: você não pode mal interpretar Jesus como sendo a palavra ou o Verbo, porque você faria dele um Deus no meio de três, ou um Deus no meio de dois, como a doutrina da Trindade ensina. Então, você tem que saber de quem que o apóstolo João está se referindo aqui. Eu fui procurar estudar a respeito disso, peguei alguns sermões do irmão Veio, Deidade número 3, foi bastante importante para isso, o Logos, a palavra, e o que o irmão Veio, que foi um mestre, um professor da doutrina, nos ensina é que este princípio do qual está se tratando aqui no livro de João não é o princípio que é tratado no livro de Gênesis. Aquele princípio foi o princípio da criação dos céus e da terra. Este princípio de João é um princípio antes do princípio. É o princípio dos princípios, ou seja, antes que houvesse o princípio da criação de todas as coisas, existiu esse princípio, que era o Logos, o Verbo, a palavra, se tornando manifesta. Então, eu quero comparar aqui o ser de Deus e o ser de Jesus com esses dois objetos sagrados em minha mão. O Verbo era Deus, porque Deus e a palavra é o mesmo ser. Logos, palavra, Deus, é o mesmo ser. Então, no princípio era a palavra e a palavra era Deus. Correto? Então, esse aqui é Deus, o eterno, o Criador dos céus e da terra.
No meio você tem essa conjunção que diz: e a palavra estava com Deus, como se fosse uma pessoa diante de outra pessoa, como os trinitários e os dualistas gostam de ensinar. Bom, não necessariamente nesta ordem. A palavra estava com Deus significa que ela estava no interior de Deus e não ao lado de Deus, como uma pessoa ao lado dele, mas no interior. E ela vai se tornar expressa. Ela vai ser expressada. Era um pensamento, palavra quer dizer isso, pensamento expressado. A palavra estava no interior, ou seja, ela fazia parte da substância de Deus. E no momento em que ela foi manifestada, isso a declarou Deus de forma visível, na região celestial. Então, a palavra estava com Deus, no interior de Deus, na substância de Deus, e foi manifestada. Quando isso aconteceu, a palavra era Deus manifestado. Mas este surgimento, essa manifestação da palavra, chama-se o princípio, porque foi ali o princípio do surgimento do Filho. Quando a palavra foi manifestada, o Filho de Deus foi gerado da própria substância de Deus, que torna Deus o que ele é, Deus. Deus não tem princípio. Jesus teve um princípio. Por essa razão, ele era o Filho de Deus. Bom, então eu vou comparar aqui da seguinte maneira. Esta Bíblia é Deus. Lembrando que a Bíblia é Deus impresso. Deus em preto e branco. Deus impresso. Aqui é Deus. Aqui dentro de Deus, aqui dentro da Bíblia, aqui dentro da palavra, que no princípio era a palavra, antes de todas as coisas, desde os dias da eternidade, aqui dentro estava o Filho de Deus, dentro da palavra. E agora esta palavra vai se tornar visível. Então o Filho vai aparecer dessa própria palavra. O que o Filho veio fazer ao nos redimir? Ele era uma parte que estava dentro de Deus e que se manifestou para levar os outros filhos de Deus de volta para Deus. Uma comparação muito simples. Deus enviou um profeta nesta era, cumprindo as suas promessas feitas no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Ele diz: mas eis que envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos de volta aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta era uma promessa que estava aqui na Bíblia, na palavra, mas não havia sido manifestada. Portanto, vindo a plenitude dos tempos, Deus cumpriu esta profecia escrita aqui, nos enviou o profeta para os gentios, para resgatar um povo, uma noiva, para o seu nome. Então, esta promessa foi cumprida, assim como estava escrito a respeito deste profeta no livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á, então, os segredos de Deus que ele revelou aos seus servos, os profetas. Eram promessas que estavam na Bíblia, mas se não tinham sido manifestadas. Assim, Jesus estava dentro, no interior de Deus, na substância de Deus, mas não havia sido manifestada, não havia sido manifestado ainda. Antes da fundação do mundo, Deus então manifestou essa substância, manifestou esta palavra, e o Filho surgiu e expressou, exteriorizou, mostrou, declarou, revelou Deus para nós. Nossos olhos não conseguiriam ver na dimensão a qual estava, mas os anjos que foram criados após o surgimento do Filho poderiam então contemplar a Jeová. Portanto, Jesus estava dentro de Deus, no interior. Ele chegou a dizer aos próprios fariseus: eu vim da parte de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então ele estava aqui dentro, mas ainda não havia sido manifesto, correto? Assim como esta mensagem que foi trazida por um profeta, estava aqui essa mensagem, dentro das Escrituras, mas não havia sido manifestada. Então, vindo o tempo certo em que Deus escolheu, por sua própria soberana vontade,
manifestar isso, aconteceu. O que aconteceu para nós? A mensagem chegou. Assim como Jesus tornou-se Deus manifesto. Ele trouxe Deus e declarou Deus para nós. Então, o Filho de Deus saiu do seio do Pai, de dentro de Deus. Agora nós temos dois, disse o irmão Brana. O Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. Então agora nós temos o Pai e o Filho. O Filho não era uma pessoa da divindade, como dizem os trinitários. Ele era a manifestação visível da divindade. Deus, Pai, não era uma pessoa da divindade. Ele é a própria divindade, se é que podem compreender. Mas então, o Filho saiu do seio do Pai e declarou, revelou Deus para nós. Isso torna ele uma outra pessoa da divindade? Não. Em nenhum momento eu estou pregando dois deuses. Eu estou falando de um que é Deus e o outro que é seu Filho, Jesus Cristo. Um que é o Pai, a Palavra, e o outro é aqui o Logos, que saiu do seio de Deus, que é a Palavra manifestada. Correto? Então, aqui está. O Filho não veio declarar um outro Deus. Ele veio revelar o único e verdadeiro Deus. E ele disse em São João, capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, o Filho saiu do seio do Pai, revelou o Pai. Assim como essa mensagem do irmão Brana, essa mensagem que Deus trouxe através de um profeta, estava aqui nas Escrituras, Malaquias 4, 5 e 6, Apocalipse 10, 7, ela estava aqui nas Escrituras. Mas no tempo certo, Deus manifestou esta mensagem. Essa mensagem saiu daqui da Bíblia. Ela saiu de dentro das Escrituras para vir a nós e nos levarmos de volta às Escrituras, para nós termos o batismo no nome de Jesus corretamente, para nós termos a Santa Ceia feita corretamente, o ato de lavar pés, para nós termos o entendimento correto da divindade, que Deus não é três pessoas, não é três pessoas que formam um Deus, que não é duas pessoas, mas que o Filho revela o Pai, que existe só um único Deus e Jesus Cristo é seu Filho. Ele veio para revelar os mistérios, Apocalipse 10, 7, os mistérios dos 7 selos para nós. Ele veio trazer ensinamentos como a semente da serpente, outros grandes mistérios da Bíblia que foi todos revelados, como restauração do verdadeiro ensino das 7 eras da igreja, a qual Charles Taze Russell fez uma lambança com ele. O Rembrandt restaurou da maneira correta, inspirado por Deus. Então, era uma mensagem que estava dentro das Escrituras. E ela saiu de dentro das Escrituras, manifestando-se para levar os filhos de Deus de volta às Escrituras. Assim, existia Deus, e ele estava aqui. E o Filho saiu de dentro do seio do Pai, da substância de Deus. Ele foi gerado, por isso que Jesus é divino, porque ele possui a mesma substância, ele possui o mesmo DNA e RNA de seu Pai. Ele possui as mesmas características. Então o Filho saiu da substância de Deus para nos levar de volta a Deus. Eu ensino sobre a divindade ou a natureza divina de Cristo dessa maneira. Não há nenhuma diferença entre Deus e Jesus. Pela essa razão, que da substância de Deus, que torna ele o eterno, o autoexistente, o Deus Todo-Poderoso, dessa substância que torna Deus Deus, o Filho foi gerado. Então ele carrega consigo tudo que pertence a Deus. Suas características, seus atributos, tudo que pertence a Deus. Quando você contempla Cristo, você está vendo o próprio Deus. Foi ele mesmo quem disse, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Felipe, mostra-nos o Pai. Então, o Filho manifesta, expressa tudo, reflete, traz a conhecer. O escritor aos Hebreus, ele diz no seu capítulo 1, que ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele revela, ele mostra, declara, expressa Deus para nós. Só uma coisa que ele não é, Deus. Ele é o Filho de Deus. Isso parece ser muito difícil para alguns irmãos, até mesmo dentro da mensagem, aceitar que Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus, ele revela Deus. O Filho não veio revelar um outro Deus. O Jeová do Antigo Testamento era o Jesus do Novo, pois Deus estava em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo habita a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o Filho veio
saiu do seio do Pai como um ser sobrenatural. Agora nós temos dois seres, um que é Deus, o Eterno, e o outro que teve um princípio, que não é Deus, que é o Filho de Deus. Ele saiu do seio do Pai para nos levar os outros filhos, seus irmãos, de volta a Deus, o Pai de todos. Então, essa é a única diferença que há entre Deus e Jesus. É que filhos têm princípios. Se fosse um filho eterno, como diria a doutrina da Trindade, então Jesus teria que ser um outro Deus e nós teríamos dois deuses. Então nós teríamos o primeiro mandamento de Deus, que é: não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum Deus se formou depois de mim e não haverá nenhum outro. Eu sou o único Deus. Eu não estou pregando dois deuses. Quando eu digo que Jesus não é Deus, é para evitar que as pessoas pensem que eu sou um dualista, o que eu ensino a mesma teoria das testemunhas de Jeová. Jesus não é Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele revela, expressa, expõe, mostra, declara Deus, o seu Pai, para nós. Portanto, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E ninguém vem ao Filho se o Pai que o enviou não o trouxer. Então, não tem como você chegar a Deus sem ser por Cristo, e não tem como você chegar a Cristo se Deus que o enviou não te trouxer primeiro. Espero que você tenha entendido essa questão, essa pequena diferença que existe entre Deus e Jesus. Jesus não é uma pessoa da divindade, como a doutrina da Trindade tanto ensina e enfatiza. Ele é o Filho da divindade. Ele não é Deus, é o Filho de Deus. Mas ele declara, expressa, expõe, revela Deus para nós. Espero que tenha sido esclarecedor, que o Espírito Santo possa, de alguma maneira, expressar aos seus ouvidos essas coisas, tocar no seu coração. É um pequeno trecho doutrinário que muitas pessoas não têm compreendido, por causa disso tem surgido grandes falsas doutrinas, até mesmo dentro da mensagem, por falta de compreensão, porque o Espírito Santo não tem revelado essas coisas a tais pessoas e elas colocam suas próprias elucubrações mentais ao invés de dobrar os joelhos e clamar pedindo que o Espírito Santo lhe dê entendimento. Porque uma das obras é isso: quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si próprio, mas dirá aquilo que tem ouvido. Então, nós precisamos de pessoas que rendam-se ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui para nos trazer, falar aquilo que Cristo viveu ao nosso coração, para que nós possamos chegar à plenitude de Cristo, podamos ter o mesmo caráter, as mesmas obras, tudo que Cristo realizou. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e foi operando milagres e prodígios, assim este mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que é o Pai de Jesus, possa estar em nós fazendo as mesmas obras, pois Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Deus te abençoe, no nome de